Gostou dessa sua versão? Gostei desta parte final com o capacete a andar, cheio de estilo. Eu adoro Fórmula 1, eu adoro carros e um dos momentos, tive vários aqui no Brasil, mas um dos momentos que me marcaram foi poder conduzir na pista sozinho num carro e tenho umas fotos parecidas com essas. Agora você chegou no Final Lap da Libertadores. É uma jornada onde eu aprendi a apreciar o caminho. A primeira foi... não desfrutei muito. A segunda, aprendi a desfrutar sobretudo do caminho e da oportunidade e agradecer o facto de estar presente na segunda. E na terceira vamos ver como vai ser, ainda estamos a alguns dias dessa final, mas o trajeto que nós fizemos até lá chegar é marcante, é valorizar, agradecer este desafio, esta oportunidade e quando chegar a hora estaremos prontos e preparados para esse grande prémio. Caros amigos palmeirenses, excelente notícia. Meu amigo, o técnico Abel Ferreira declarou que fica no Palmeiras até o fim de 2027. Notícia maravilhosa, mais 2 temporadas aí garantidas, tendo um time disputando títulos. Isso é bom demais. A Leila Pereira também já praticamente confirmou a permanência do Abel Ferreira. E vamos ver aí, então como é que foi essa divulgação. Isto é uma competição extremamente importante, volto a repetir. Gosto muito de ganhar os jogos, gosto muito de ganhar títulos, mas não podia dizer o contrário, que para mim, pessoalmente, esta é a maior competição da América do Sul de longe e nós vimos a prepará-la já há algum tempo. Sim, todos os jogos nós temos um plano e tu já sabes como é que funciona. Se o plano funciona, o treinador está muito bem, se o plano não funciona, o treinador não está bem, mas estou seguro e certo daquilo que eu tenho que fazer e que os meus jogadores têm que fazer. Portanto, eu acho que não é muito difícil saber qual é a equipa, mas independentemente do time que vai jogar, há detalhes que nós tivemos tempo para os treinar. Só espero que os meus jogadores estejam criativos, inspirados para executar aquilo que nós já preparamos e vamos continuar a preparar hoje e amanhã. Agora há pouquinho, numa entrevista aqui em Lima, o Abel Ferreira garantiu que vai ficar até 2027, independentemente do que acontecer na final deste sábado contra o Flamengo. O técnico português, em entrevista ao Globo Esporte, disse que a palavra dele vai valer mais do que qualquer contrato assinado, que ele já tem uma longa relação com a Leila Pereira e que a presidente do Palmeiras sabe que eles não precisam assinar nenhum tipo de documento para garantir a permanência dele por mais 2 anos. Então, o português lembrou ainda que já teve propostas de outros clubes europeus, que poderia ter saído em outros momentos, mas que sempre preferiu ficar, também por conta da família, que está muito bem adaptada no Brasil. Então, Abel Ferreira encerra uma novela que, por enquanto, ainda tirava o sono de uma parte dos palmeirenses, porque não estava garantido. Se ele cumprir mesmo a palavra, ele assina esse contrato em breve, e este contrato, vale lembrar, não vai ter multa rescisória. São mais 2 anos de vínculo, praticamente nos mesmos moldes do atual contrato, só que sem a multa rescisória, tanto para o Palmeiras mandar embora, quanto para o Abel sair em algum momento que ele achar conveniente. Olha aí, minha gente, boa notícia para o torcedor do Palmeiras e também para o futebol brasileiro, por que não? Afinal de contas, ele é uma das grandes sensações nesse momento, o técnico Abel Ferreira. Disse hoje, lá em Lima, no Peru, que tá tudo certo, que ele vai ficar no Palmeiras, que a palavra dele já foi dada, isso vale mais que qualquer assinatura. E num momento importante para o Palmeiras, essa confirmação da presença, da continuidade do treinador, que já completou 5 anos, ele vai ficar até o final do mandato da Leila Pereira, que é a atual presidente, isso quer dizer até 2027. Portanto, notícia importante para o palmeirense, perto aí da decisão da Libertadores, isso é um reforço para o ânimo, para a moral do Palmeiras, para essa decisão. Abel Ferreira continua no Palmeiras e se ele ficar até o fim do seu contrato, ele vai completar aí 7 anos no comando do Palmeiras. Tá vendo? Tá passando aí o helicóptero, mas tudo bem. A notícia é o que importa. Abel Ferreira continua no Palmeiras até 2027. Notícia direto lá de Lima, no Peru. Valeu!
Agora não tem nem como falar sobre esse assunto, agora não é pauta, agora não é nenhum objeto de conversa e de negociação. A situação está muito clara para todos os lados e existe uma conversa final que tem a necessidade de acontecer, e isso não vai acontecer enquanto você não terminar o ciclo de Campeonato Brasileiro, que pode ser já no Maracanã na semana que vem, na quarta-feira, contra o Ceará em casa. E esse ciclo aqui que se termina no sábado, que é a final da Libertadores. Antes disso, esquece. Então, tá todo mundo muito tranquilo. Isso nos dois clubes, né, André? Dos dois clubes. Ninguém vai hoje sentar com o Abel para discutir a renovação e com o Felipe também não. Eles têm, entre aspas, mais o que fazer também. Mesmo porque a questão do Abel tá muito mais avançada. Dá para falar que tá mais do que a do Felipe? Porque a do Abel é só assinar. Entendi. A do Felipe ainda existem algumas discussões que estão acontecendo, é a proposta, é o ajuste, é a contraproposta que passa pelas mãos do presidente BAP, como a gente vem informando aqui, o Bruno está muito dentro também dessa história. A questão do Abel é assim, a própria Leila Pereira publicamente fala, tá tudo certo, todos os ajustes do contrato estão feitos, é chegar e assinar. E, gente, 700, 800 milhões de reais de um investimento num time que está sendo remontado, o Abel não largaria a mão de tudo isso e simplesmente, beleza, vou embora. Ele não é de abandonar desafios. Mas essa proposta que chegaria ao Palmeiras de 10 milhões de euros pelo Abel, Al Hilal, da Arábia Saudita, logo depois que demitiu o Jorge Jesus, ainda na temporada passada, pouco tempo antes da Copa do Mundo de Clubes, o Al Hilal procurou o Palmeiras, procurou o Abel, disposto a pagar 10 milhões de euros. Seria com certeza um salário acima da média, astronômico. O Abel recusou, o Palmeiras então viu o Abel permanecendo. Na sequência, o Al Hilal contratou o Simone Inzaghi, italiano, ex-Inter de Milão. Mas é isso, o Abel confirmou ontem tudo aquilo que a gente tem dito frequentemente no Fala Fonte. Acordo verbal fechado, tudo encaminhado, falta somente a canetada. Mas o que vale para o Abel é a palavra, e ele vai cumprir a palavra. Mais tempo de Abel Ferreira no Palmeiras, meus queridos. Dele, cara, porque assim, ele tá aqui há 5 anos já, né? E ele tem razão. O torcedor que vai no estádio xingar o Abel, o palmeirense que faz isso é louco. O palmeirense que não quer que o Abel continue é louco, porque ele mudou o Palmeiras de patamar. O Palmeiras antes dele era um time que tinha uma Libertadores, tinha caído 2 vezes. Acha que as pessoas que xingaram ele não querem que ele fique? Cara, quem faz isso é louco. É uma heresia você xingar o Abel. Entendeu? Quem fala que não quer que o Abel fique e xinga ele é louco. Porque ele mudou o Palmeiras de patamar. E mesmo nesses anos que ele não ganhou nada, ganhou o Paulista ano passado, mas, pô, ele perdeu a Libertadores pro time que foi campeão, Botafogo, né? Perdeu a Copa do Brasil pro time que foi campeão, o Flamengo. Brasileiro ele fica em segundo. Esse ano ele tá na final da Libertadores. Ele perde a Copa do Brasil esse ano, o Paulista, pro maior rival, que acontece. Então ele tá sempre competindo, tá sempre levando o Palmeiras pras cabeças. É louco quem não quer que ele fique ou quem quer que ele saia. Ele tem os problemas dele, que nem você falou, que são muitos. Mas assim, esportivamente o que ele fez pelo Palmeiras, o que pode fazer ainda, não tem. Heresia, cara. O cara xingar a Abel tem que se tratar. É que eu só dizer falta de procura, mas o que? É preço, é logística, é confiança? Claro que o preço influencia, mas claro também que teria gente suficiente com condição financeira de ir, mas aí é a vontade de cada um. O Palmeiras e o Flamengo disputaram o Mundial de Clubes esse ano. Teve muita gente que gastou muito dinheiro para ir para os Estados Unidos. Isso também influencia, mas eu, de verdade, aqui sentado, não sei explicar. Não sei explicar. É uma manifestação da torcida do Flamengo mais forte em questão de número para ir nessa final. E não é só o tamanho da torcida que explica, porque eu estava semana passada em Assunção, o Lanús é um clube de bairro e tinha mais torcida do Atlético, mas a diferença era muito pequena, assim. A torcida do Lanús foi um número muito bom e quase divide o estádio com o Atlético. Tava 55-45, tava um público bom. O do Palmeiras não vai ser isso. Eu acho decepcionante a quantidade de torcedores do Palmeiras, a quantidade que vai para Lima. E os motivos, acho que tem várias explicações. É preço, enfim, talvez motivação pelo momento do time. Só que eu acho que isso nem explica, porque pós 4-0 no LDU, acho que a torcida estava empolgada para comprar, para ir, né? Mas aí cada um tem sua visão, não sei explicar. Existe uma coisa que se destaca no trabalho do Abel, de 5 anos, que é a capacidade de achar a mentalidade certa nos momentos decisivos. Esse é um time... mas é a LDU. Esse time virou um 3-0 na semifinal. Sabe? Na hora de lembrar quem somos nós? Nós somos o time que deixou escapar o brasileiro, ou nós somos o time que está em mais uma final, né, com ele, e que está sempre chegando, está sempre disputando.
Porque assim, o Flamengo tem um jogador, ok, o desfalque do Pedro é importante, mas tem elenco. Tem a confiança, tá jogando melhor. O trabalho de motivação no Flamengo eu diria que é mais fácil. Né? Tipo, vamos manter essa pegada aí. O do Palmeiras não é fácil, mas se tem alguém que sabe fazer, é o treinador do Palmeiras. Né? Tirar aquilo que está faltando e colocar na hora certa. Então, eu também acho que assim, me surpreenderia muito uma final desequilibrada. Muito. Hay dos equipos hoy que se lo mira con mucho respeto creo que en toda Sudamérica. Flamengo y Palmeiras son dos equipos muy poderosos. Yo creo que sí. Hoy, cuando nosotros hablamos de a quién hay que derribar deportivamente, siempre hablamos de los equipos brasileños, y acá incluso a otros, ¿no? Porque el Atlético Mineiro no tiene una buena posición en la tabla de Brasil, pero sí está en instancias importantes de la Copa Sudamericana. Entonces siempre hay este respeto por los equipos brasileños y yo creo que no va a cambiar en esta circunstancia esta situación. El orden de los equipos los ponen ustedes, pero repito, no solamente por el fútbol, sino también por el poderío económico. Si hoy estamos lejos, el resto de los equipos estamos lejos de lo que pueden hacer estas dos instituciones brasileñas por el fútbol e por el poderio econômico. Eu já tinha feito alguns processos de reestruturação, né, em outras empresas e realmente o que a gente viu quando chegou no Palmeiras é realmente uma situação bastante complicada, bastante sensível. Foram basicamente o valor que tinha sido antecipado, né, por gestões anteriores à do Paulo. Então, se você olha o balanço, tem 275 milhões numa linha específica, onde isso quer dizer que 275 milhões foram antecipados de anos posteriores àquele daquela gestão, para que pudessem tocar o clube como um todo. Então, esse foi o maior desafio, porque você deixou de entrar no caixa do clube 275 milhões naquela época, né? Valores atuais hoje seria perto de 560 milhões de reais. Então, é como você chegasse num determinado momento, que foi o caso, que o dinheiro literalmente acabou e que nós tivemos que criar alguma solução ou soluções para que pudesse, de alguma forma, o clube pudesse tocar o dia a dia, fizesse as contratações, pagamento de salários, investimentos que eram necessários naquela ocasião. E foi realmente algo bastante desafiador, por conta da situação de mercado e por conta da situação do Palmeiras em si. A primeira coisa que tinha que fazer era organizar a casa. Então você imagina que você não tem as informações ali de uma maneira tão clara, tão cristalina. Então a primeira maneira foi organizar essas informações, né? Nós implantamos um sistema que é o SAP, que está lá até hoje, né, que é um sistema de gestão, onde nós pudemos não só organizar tudo aquilo que a gente tinha de informação, de dados, ou de algo que efetivamente nos ajudasse a projetar as informações futuras. Então, ali acho que foi um passo importante na organização para passar as informações. Porque no final, se você me perguntasse quanto era a dívida do Palmeiras na época, quanto realmente devia em um ano, em 3 meses, em 4 meses, essa informação eu não tinha. Eu fui ter somente depois desse sistema implantado, e os processos que nós fizemos mudanças internamente começaram a acontecer. Então, em um determinado momento, quando isso estiver tudo funcionando, eu conseguia realmente fazer os planejamentos, ou não só do ponto de vista orçamentário, mas do ponto de vista financeiro, principalmente, que eu me sentia seguro que as informações estavam realmente muito próximas do que era para ser e o que eu imaginava ser. Bom, tá então Abel Ferreira ficando no Palmeiras. Você viu aí também um relato interessante aí sobre como o Palmeiras virou o que virou nesses últimos tempos aí, desde 2015 para cá. Na verdade, começou até antes ali, né, na chegada do Paulo Nobre no Palmeiras, para consertar ali o desandar da carruagem, que foi em 2012, que apesar de ganhar a Copa do Brasil, acabou indo ser campeão da outra divisão e voltou, claro, para a Série A com tudo, Fernando Praz que o diga, onde o Palmeiras fora campeão da Copa do Brasil em 2015 e da Série A em 2016, 21 anos depois de vencer em 94 o Brasileirão, na época que ainda era mata-mata as finais. Desde as oitavas tínhamos ali um turno, depois os 8 melhores jogavam ali primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, e por aí vai até fechar essa conta, até que chegasse na final ali os que fossem vencendo esses confrontos, essas disputas aí. E o Verdão foi em 93 e 94 campeão do Brasileirão de novo.
E em 16 com o Cuca, Gabriel Jesus, Fernando Praz, Dudu, Moisés, Tietê e por aí vai. Gian, Zé Roberto, campeão daquele Brasileirão 2016. Mas continuou ganhando com a era Crefisa da Leila Pereira, que depois viraria presidente também do clube, após a gestão do Maurício Gagliotti, que vencera 2 Conmebol Libertadores, a de 2020 e a de 21, e a Leila chega em sua primeira final, depois de sangrar em 2022 e 23 na semifinal, e em 24 sequer chegar às quartas de final. Deixe a sua opinião, deixe o seu like aí. Gostou da notícia do Abel Ferreira renovado no Verdão aí por mais 2 anos, mais 2 temporadas do Pacto? Avante, palestra!